Eu tenho a gratidão de poder estar aqui, nesse nosso primeiro jejum do propósito da mudança. É uma honra. E eu abro esse primeiro jejum com esse espírito, com essa fé de mudança. Nós nos jogamos no Senhor com uma confiança total, absoluta, de mudanças. Eu estou aqui e uno a minha fé, a fé do teu povo, para pedir mudanças em cada área. Cada um tem uma circunstância, uma situação, uma dor, e o Senhor pode mudar. O Senhor pode mudar todas as áreas, o Senhor pode agir, o Senhor pode definir, porque esse é o nosso foco. Temos 3 situações que nós queremos deixar para trás. Não queremos mais que essas situações nos acompanhem. Nós queremos entrar no ano novo livres disso. E nós confiamos que quando o teu povo clama, porque está escrito assim, as coisas são modificadas. Entra em ação. Pai, eu não sei qual a dor de cada um, mas o Senhor conhece assim, nos detalhes. Socorre cada um. Entre em ação na vida de cada um. Abençoa o nosso povo. Pai, nós estamos aqui no último mês do ano, com uma fé viva, plantando uma boa semente. Porque nós sabemos que quando a gente planta, a gente colhe. Cada semeadura que nós fazemos no teu reino não pode ser tirada de nós. O que nós fazemos na carne não prevalece, mas tudo que nós plantamos no teu reino, no Espírito, fazemos, tua palavra diz que o que nós fazemos pela tua obra não é vão. Nós não perdemos, não há fracasso nisso. Quando nós plantamos no teu reino, nós vamos receber. Isso ninguém vai poder tirar de nós. E quando nós não paramos de plantar, também não paramos de colher a boa semente. Por isso que cada oportunidade que nós temos, nós precisamos usar. E essa é tão maravilhosa. E eu me sinto honrada em poder estar aqui. Corpo, alma, espírito entregue, cheia de fé, de esperança, edificada já com tantos testemunhos que estão chegando, e numa confiança total de que todos os dias, porque essas têm sido as minhas declarações, que todos os dias testemunhos vão chegar, porque o teu povo vai estar vencendo mais uma e outra situação. Eu não sei quais são essas 3 situações, mas defina. Dá vitória, responda. Tira essa pessoa do lugar em que ela está e dê vitória. Dá vitória ao nosso povo, dá vitória ao nosso povo. Abençoa lares, famílias, abençoa cada pessoa que nos acompanha à distância, as igrejas, os templos. Que a palavra seja pregada com temor e responsabilidade, o nosso povo em todo lugar seja muito honrado, abençoado, tocado. E que possamos fechar esse jejum com definições poderosíssimas e testemunhos incríveis. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados e erros. Passa do teu sangue sobre nós. O que falamos, pensamos, fizemos, que tem entristecido o teu Espírito Santo, nos perdoa. Se há algo que tem o poder de impedir o nosso trabalho, perdoa. Passa do teu sangue sobre nós. Mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma, espírito. Passa do teu sangue sobre cada vida, cada família, sobre essas 3 situações que essa pessoa tem apresentado ao Senhor.
Passa do teu sangue sobre o nosso trabalho, passa do teu sangue. Todas essas horas que nós vamos ficar, porque nós não paramos mais. Nós vamos até o final, meu Deus, até amanhã, orando, buscando, em jejum, em oração até o meio-dia. E depois continuamos em oração. E eu sei, Pai, é um trabalho desafiador. Tanto que se fosse fácil, muito mais pessoas estariam fazendo. Mas nós vemos que na tua palavra, cerca de 3 milhões de pessoas saíram do Egito. E desse grupo original, somente 2 entraram. Então nós podemos ver que realmente nem todo mundo, mas nem todo mundo mesmo, está disposto a pagar o preço que uma vida vitoriosa exige. Porque uma vida vitoriosa exige. E exige. E muitas vezes muitos usam a graça, uma graça sem responsabilidade, sem autorresponsabilidade. E não é assim que funciona. A graça não nos isenta da nossa responsabilidade. E eu oro para que todos entendam isso e até o fim. Estarei insistindo e eu te peço de todo o meu coração para que o nosso foco permaneça sempre no lugar certo. Para que não venhamos nos enganar. Que cada pessoa entenda que ela precisa cooperar, estar aqui, doando a vida dela, priorizando, buscando, jejuando, orando. É uma atitude de vencedor. Eu consagro esse trabalho ao Senhor. De agora em diante, tudo que vamos fazer, e que as respostas cheguem até nós. Seja em dias chuvosos, ou frios, ou quentes, isso não muda. As circunstâncias não definem a nossa vida, mas a nossa fé. Nós andamos por fé e não por vista. Não somos movidos por circunstâncias, mas pela fé, por aquilo que nós acreditamos. E eu peço que a fé de cada um é que mova poderosamente cada dia, cada passo de cada pessoa que aqui está. Eu quebro laços e armadilhas contra nós. Inveja, olho gordo, maldades, pragas, maldições, palavras contrárias, eu quebro em nome de Jesus. Todo laço que foi armado no mundo espiritual contra nós, eu quebro em nome de Jesus. Laços e armadilhas contra nós, famílias, nossos trabalhos, tudo que vamos realizar, eu quebro em nome de Jesus. Eu quebro todo laço em nome de Jesus e amarro toda a força do mal e lanço no abismo. Repreendo cansaço, repreendo desânimo, o peso, a opressão, a angústia, o que estiver pesando sobre essa pessoa, a incredulidade. Eu não sei o que está oprimindo o coração, a alma, o espírito dela, mas eu ordeno que saia em nome de Jesus. Tudo que quiser roubar vidas, eu repreendo em nome de Jesus, espírito de enfermidade, opressão, perturbação, toda seta demoníaca para roubar esta vida, eu ordeno saia, em nome de Jesus Cristo, e eu determino força, ânimo, poder, cura, libertação, que cada um se levante poderosamente, e se jogue no Senhor, meu Pai, ó Pai, e possa viver a Tua glória, milagres, definições, respostas poderosas para a glória do Teu nome. Derrama unção e poder sobre nós, fala aos corações, assuma o controle dessa reunião e toca profundamente, meu Deus, cada vida. Eu
não tenho capacidade para estar aqui, eu preciso da tua unção, do teu poder. Assuma, Senhor, se manifesta, meu Pai, fala aos nossos corações, porque nós dependemos inteiramente do Senhor. Muito, muito obrigada pela oportunidade que nos deu. Tem misericórdia de nós, nos cubra com teu sangue, acampa anjos poderosos ao nosso redor, cuida do teu povo, da graça para esse jejum, para esse trabalho, força, foco, ânimo, poder de reação. Eu peço a manifestação do Senhor na vida de cada um, Espírito Santo. Sem o Senhor nós não podemos, mas com a presença do Senhor nós podemos saltar muralhas, como diz a sua palavra. Obrigada pelo privilégio de estarmos aqui. Obrigada pelas respostas. Obrigada por todas as definições. Obrigada por tudo. Eu te amo de todo o meu coração e entrego essa reunião nas suas mãos e tudo que vamos realizar. Obrigada, amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é. Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2019. Emanuel, Deus é comigo, Deus é conosco, eu creio nisso, amém. Sentem-se por gentileza. Falem comigo, iniciativa. Então vamos continuar, esse é o princípio básico, elementar da fé. Fé é agir à altura do que você acredita. Você diz que crê, então você vai lá e age à altura do que você diz que crê. Isso significa ter iniciativa. E as iniciativas vão sempre produzir oportunidades e possibilidades. Então vamos juntos? Iniciativas vão sempre produzir oportunidades e possibilidades. Agora, iniciativa é uma coisa que se aprende. Diga isso, iniciativa. É uma coisa que se aprende. A pessoa diz assim, não é da minha personalidade tal coisa. Você aprende a ser simpático. Você aprende a sorrir. Você aprende a ser carismático, se quiser. Você aprende a ter iniciativa e a ser uma pessoa de iniciativa. A fé é como... É uma coisa... A fé que o Senhor fala do tamanho de um grão de mostarda é um farelo. Mas, se exercitada, que foi exatamente isso que ele respondeu para os discípulos quando eles pediram para o Senhor ajudá-los nessa questão da fé, aumentar a fé. A resposta foi, exercitando a fé. Você tem que exercitar. A fortalecer a musculatura da fé. A fé é como um músculo. É a mesma coisa. Fé é como um músculo. Você começa a levantar um pequeno peso, é tão desafiador. De repente, o exercício te leva a um nível alto, bem alto. E a levantar pesos cada vez maiores, e não há limite para a fé crescer.
mas ela precisa ser exercitada. Não é possível. Você nunca terá uma grande fé se ela não for exercitada. Exercitada da hora que você abre os seus olhos. E já não está lá essas coisas, com o melhor humor do mundo, e ali você já coloca a sua fé em ação. E você se levanta e começa a exercitar a sua fé ao abrir os olhos. Se você não faz assim, se você não exercitar a sua fé nas mínimas coisas, eu creio que Deus é comigo, eu creio que Ele me ama, eu creio que eu posso me levantar e realizar grandes coisas, eu creio que Deus será comigo e tudo dará certo, e começar a dar seus passos de fé, você nunca terá uma grande fé. É um exercício diário. Iniciativa é uma coisa que você aprende. Agora, ela tem um custo. E não é todo mundo que está disposto a pagar esse preço. Você não vai ver isso. Porque custa quebrar a inércia. Então, diga comigo, custa quebrar a inércia. Fazer o que é preciso ser feito. Fazer, gente. Não tolerar o comodismo. De novo, não tolerar. Isso. Não tolerar, pois você tem o que você tolera. Então, eu não vou tolerar inércia, passividade, comodismo. Que alguma coisa tenha controle sobre mim, domine a minha vida, que não seja Deus, a minha fé. Eu não posso aceitar a possibilidade, a ideia de que isso não é para mim, quando a palavra de Deus está dizendo que é. Algumas pessoas, elas chegam num nível de decadência, de miséria espiritual, mental. Elas entram naquele campo da mediocridade. E isso é uma tragédia. Que as coisas que não cabem na vida delas, elas já ampliam, não pode caber na vida de ninguém. Não cabe na minha vida, não vai caber na sua também. Então, na sua vida está errado, não pode, eu vou criticar, a pessoa vai criticar, vai julgar, e vai botar religiosidade naquilo. Né? Isso é pecado, quando na verdade é a religiosidade dela. Na vida dela não cabe, não pode caber na vida de ninguém. A religião faz muito isso. Ela incute coisas na cabeça das pessoas que às vezes, aquilo causa um roubo tão grande que a pessoa não consegue se livrar daquilo. Ela está sempre sentindo, às vezes, culpa, que é colocada pelo mal, uma condenação sem sentido, porque foi incutido na cabeça dela que algo é pecado, quando não é pecado, só porque não cabe na vida dela. Foi dito que aquilo não é para ela. Então, agora, ela enxerga de forma religiosa e ela fecha na vida dela e na vida dos outros também. Então, eu estou fechada para isso e todo mundo vai ter que estar também. E ela não tem, às vezes ela não vai ter. Se ela não crê e tudo é pela fé, o que não é por fé é pecado, ela não vai conseguir agir. Porque ela nem acredita que aquilo é possível, pertence a ela e ela pode ter aquilo. Se você não acredita que algo é para você, como é que você vai lutar contra isso? Por exemplo, eu ouvi quando o Mu foi diagnosticado com epilepsia, eu ouvi de uma liderança que eu teria que aceitar.
E eu tenho que agradecer muito pela a misericórdia de Deus para comigo, porque eu era nova na fé, nova, não sabia nada, e foi buscando um socorro em Deus que eu tirei, verdadeiramente, tirei na caixinha da promessa e confirmou na Bíblia, verdadeiramente Ele levou sobre si as enfermidades e pelas suas pisaduras fomos sarados. E eu tive assim, eu não vou saber te explicar, eu só sei que eu fui tomada de uma força que eu falei, não, ele está errado. Ele está errado. Eu não sabia, eu não tenho a visão que eu tenho hoje, o entendimento para explicar o que acontecia com ele. Ou seja, ele não acreditava. Ele acreditava que algumas coisas vinham de Deus, inclusive a doença, e que eu não podia brigar contra a vontade de Deus, eu teria que aceitar. Ainda que tinha gente da minha família que não estava aberta às minhas decisões de fé. Então, ficava mais evidente de que, então, Deus não estava naquilo. E, ao contrário, Deus veio e disse, não, eu estou. E eu fui colocada realmente num teste, ou eu me entregava a todas as falas, aceita, ou eu tinha iniciativa ali, e não me intimidava diante de tudo aquilo, inclusive gente que estava há anos na fé, dizendo para mim que eu tinha que aceitar. Eu tinha que acreditar naquela intuição, naquela força que estava vindo dentro de mim, que me dizia, não, você não tem que aceitar. E ali eu tinha que ter uma coragem, porque aquilo tudo vinha para me intimidar, e se eu estiver errada? Mas havia uma força, o Espírito Santo me deu uma força tão grande que me fazia, e eu decidi acreditar nisso. Eu não estou errada. Eu não estou errada. E eu consegui, então, ter a iniciativa de tomar todas as decisões e dar todos os passos que salvaram o meu filho. Porque se eu tivesse me entregado, eu não teria meu filho na condição que ele é hoje. Se ele estivesse vivo, ele não seria a pessoa que ele é hoje. Então, eu tenho que buscar, e vou trazer de volta o nosso assunto da intimidação, porque ali eu fui intimidada. Mas eu podia abraçar ou rejeitar. Então eu sofria pressão dentro de casa, pressão fora de casa, a pressão do médico, a pressão... Então era muita coisa para eu me submeter. E é aí que, nesse momento, é que decisões precisam ser tomadas. É que vem aquele espírito de iniciativa, que te leva a ter iniciativa, atitude. E não se submeter. E isso é tão definidor, porque eu já contei, e eu sempre tenho que puxar um pouquinho, a trazer de volta, que na mesma época, uma outra pessoa, um casal, estava lutando com um filho que tem a idade do Murilo. Com o mesmo problema. O problema era o mesmo. Só que o final do meu filho para o deles, eles eram crentes também. Mas eles fizeram uso apenas da parte natural. E eles seguiram só as orientações da medicina, as orientações que eles receberam também espirituais, as fatalidades, as aceitações, e eles decidiram tratar de forma natural. Eu decidi agir de forma sobrenatural. Hoje, esse rapaz, ele tem um retardamento gravíssimo e não consegue fazer nada só. Não tem condições, não estudou, não tem condições de trabalhar, de construir uma família, ele precisa ser cuidado. Se os pais faltarem, alguém vai ter que assumir.
porque as medicações são muito fortes, os efeitos, as crises, o retardamento é acentuadíssimo. Eles foram, inclusive, nos mesmos médicos que nós íamos, neurologistas. Mas a fé, a iniciativa de agir a fé e não me intimidar a todo aquele terrorismo, a tudo que era feito e dito, não pode, não é assim, vai acontecer isso, se você fizer aquilo outro. Quando eu decidi, eu confiei naquilo que o Espírito Santo havia colocado dentro de mim. E eu dei os passos de fé. Eu decidi trabalhar com a fé. Não, eu não vou aceitar isso. Não vou. Estavam aumentando, já tinham trocado os medicamentos, 3 tipos de medicamentos. As doses já tinham sido aumentadas, ele continuava tendo crise. Eu disse, não vou. Acabou, não vou dar. Eu vou confiar. Você vai dizer, ele voltou a ter crise? Voltou. E quando ele tinha crise, eu segurava e eu dizia, eu não aceito. E eu gritava para Deus e gritava para o diabo também. Dizia, diabo, você perdeu. E eu dizia, Deus, eu não vou arredar meu pé, porque a tua palavra diz, a tua palavra diz. E as crises cessaram. E seguimos a vida. E não ficou nenhuma sequela, e não ficou nada. Iniciativa é acreditar nas oportunidades. Tem uma oportunidade, eu vou acreditar nela. É enxergar, fale comigo, é enxergar nas necessidades como oportunidades. Eu tenho uma necessidade, mas eu não olho para ela como uma necessidade, mas como uma oportunidade de eu agir minha fé. E eu vou lá e ajo a fé. Porque, como eu disse, não importa o tamanho da fé. O que importa é usá-la. Esse é o poder da iniciativa. Tudo está relacionado a isso. E eu vejo que é incrível o poder o poder da iniciativa pode fazer por uma pessoa. Vou começar por mim. Vamos pegar aqueles 4 homens, levando aquele paralítico até Jesus. Quando eles chegaram naquela casa, não dava para entrar pela porta. Alguém lembra o que eles fizeram? Abriram um buraco no telhado. Desceram o paralítico até Jesus. E o homem que chegou carregado por 4, saiu carregando a sua própria maca. Porque eles tiveram uma iniciativa que fez toda a diferença. Uma diferença radical. Então isso, aqui não há dúvida que uma atitude como essa, e de tantos outros, impacta Deus. E à medida que você age a sua fé, você tem iniciativa diante de situações que não dá para entrar. Ok, eu abro um buraco no telhado. Isso impacta Deus. E multiplica as oportunidades e possibilidades na vida da gente. E a gente precisa entender isso. Diga comigo, é preciso pisar a passividade. Fundamental. Quando nós ficamos intimidados, nós abrimos mão imediatamente da posição de autoridade que Deus nos deu. E eu quero que você lembre disso. Quando você fica intimidado, você abre mão da sua posição de autoridade.
A Jezabel intimidava Acabe. Quem era a autoridade lá? Acabe era autoridade oficialmente. Mas legalmente, no mundo espiritual, era Jezabel, porque ela o intimidava e ele fazia o que ela queria. Quando Elias fugiu com medo dela, ele entregou a autoridade dele para ela. E dessa maneira, ela não tinha como ser confrontada, porque ele acabou sendo intimidado também por ela. E aí, tomou aquele rumo todo, e você sabe que aquilo mexeu muito com ele, ele chegou ao ponto, a intimidação, porque é isso que a intimidação faz. Uma pessoa intimidada, é impressionante, ó. Quando ela cede à intimidação, ela teme mais aquilo que ela teme do que a Deus. Ela teme mais aquilo que a está intimidando do que a Deus. Você já parou para pensar? Porque ele tinha vivido no único só dia coisas fora do comum. O que era Jezabel perto do que ele tinha feito? Não era nada. Nada. Mas, naquele momento, ele fez isso, ele honrou mais aquilo que ele temia, que é o que acontece com muita gente. A pessoa, quando ela cede para as intimidações, ela acaba honrando mais o que ela teme do que o próprio Deus. Ali, o que acontece quando uma pessoa se sente intimidada e entrega a autoridade dela? Ela começa a se sentir inútil. Como ele chegou a dizer, eu não sou melhor que meus pais. Quer dizer, meu ministério é inútil, eu sou inútil, tudo que eu estou fazendo aí é inútil. A pessoa começa a se achar desnecessária, inútil. Só eu sobrei. O senhor falou, não, eu fiz sobrar 7.000 também, meu filho. Você não está sozinho. Mas para ele tinha ficado sozinho. E ali então o Senhor disse, vai ungir Hazael, Jeú como rei de Israel e Eliseu, filho de Safate, para te suceder. E você vai ver que Jeú exterminou e acabou com a adoração a Baal. Ele nunca entregou a autoridade dele, nunca, e a Jezabel tentou intimidar Jeú também, mas não conseguiu. E ficou para Jeú e Eliseu, que nunca entregaram a autoridade deles a ela, muito pelo contrário, Jeú matou, exterminou com a Jezabel também, com culto a Baal. E não se intimidaram, apesar dela tentar intimidar o próprio Jeú, que tinha uma liderança em extremo agressiva, mas ele não foi intimidado. E ela estava acostumada a ter o controle sobre as pessoas exatamente através da intimidação, porque ela tinha acostumado a receber isso. Ela intimidava e as pessoas entregavam a autoridade delas. E aí ela usava contra elas, que é o espírito de Satanás. Eu creio que a maior pedra no caminho da mudança é a passividade. Falem isso comigo, a maior pedra no caminho da mudança é a passividade. Muitos são os fatores que têm o poder de travar a vida de uma pessoa. Agora, nós precisamos nos levantar e enfrentar, todos os dias confrontando, tudo que nos impede de nos movermos. Tudo, todos os dias. A Bíblia diz aqui em Marcos
3:24, se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Então, seja qualquer ponta de rebelião ou divisão em qualquer área, vai impedir o seu sucesso. Por isso que a gente tem que estar... Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não tem como. Eu tenho que estar em concordância com Deus. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. Isso você pode abrir para tudo. Uma equipe dividida, uma casa dividida, uma família, uma empresa, a igreja. E se Satanás, ou até Satanás, se opuser a si mesmo, se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. Então, o reino das trevas leva a crer por esse versículo que mantém uma união exatamente para obter sucesso. Se todos unidos com o só propósito, destruir as pessoas. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte ou do valente, depende da tradução, e levar dali os seus bens, sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Começa e termina com liderança, porque se você não lidera você não lidera a sua casa, você não lidera mais nada. A Bíblia deixa bem claro que uma autoridade espiritual precisa se liderar para conseguir liderar bem a sua casa, para conseguir liderar bem a igreja. Então, esse é o processo da liderança. Tudo começa e termina com liderança, autoliderança. Eu tenho que me autoliderar, eu tenho que liderar a minha vida. Se eu disser não para mim, é não. Eu tenho que obedecer. Que é o que eu sempre falo. Pessoas que não conseguem dizer não para elas. Pessoas que são vencidas por coisas mínimas. Vencidas pela comida, vencidas pela preguiça, por um sentimento. Então, ninguém pode entrar no território de um líder, de uma pessoa, e saquear os resultados da sua influência. Não pode. A não ser, aqui ó, que paralise essa pessoa. A não ser que ele consiga paralisar essa pessoa. Ele não pode entrar no seu território e saquear, roubar todo o seu poder de influência sobre você e sobre tudo que está ao seu redor, se ele não te paralisar primeiro. Ele primeiro tem que te paralisar. Ele trabalha para paralisar as pessoas. Então, ele pode saquear o território dela. E de que maneira que ele vai te paralisar? Te intimidando. Por isso que a Bíblia está dizendo que você precisa ser mais forte que o homem forte, mais valente que o valente. Ou seja, você se impõe diante do mal. Você se impõe diante das situações que querem te impedir de viver tudo que Deus tem com você. Quem está entendendo até aqui? Você se impõe. E para isso você precisa ter o quê? Mais forte. Está vendo? Por que você está tímido? Nesses momentos, a gente descobre muito da gente. Você está ouvindo. Você está ouvindo. Você sabe do que nós estamos falando. Por que você tem medo? Aqui eu já não consigo mais ungir com essa frequência. Nos seus trabalhos nós fizemos agora, mas lá quando eu estava ainda na Celso, em todos os projetos eu ungia e tal. E às vezes no projeto de conquista, eu entregava pessoalmente o azeite. E tinha gente que eu ia entregar, era aquela mão mole, boba. E algumas vezes eu tinha que pegar a mão da pessoa e fechar e falar, aprenda a segurar. Mas aquilo revelava muito sobre a pessoa. Está entendendo o que eu estou falando? Eu vou te entregar uma coisa
e você com aquela mão, não segura nada. Isso revela o quê? Um problema muito mais profundo. Às vezes eu ia pegar na mão de uma pessoa, aquela coisa assim, pega na minha mão, rapaz, minha filha, firme. Vamos. Te faz uma pergunta, você tem medo de responder. É um medo, isso revela muito mais. Você sabe, eu estou te perguntando, é sobre iniciativa. Diga, pessoas de iniciativa. Isso. Mas aí que está. Se eu não buscar entendimento, eu estou só escutando a palavra, sabe? Uma coisa que não está entrando e já tomando conta de mim de tal maneira que eu entendi, uau, eu estou vendo agora. Eu era cego, mas agora eu vejo, estou vendo. Eu estou vendo. Porque você está sendo treinado para sair por aquela porta e ser uma pessoa de iniciativa. Esse é o assunto que nós estamos tratando hoje, mas cada dia o Espírito traz algo para nós, para você sair e colocar em prática. Você vai para um campo de batalha, você foi treinado, um soldado é treinado para enfrentar um inimigo e não sair morto de lá, ele tem que sair vivo. Um atleta é treinado para ir para as Olimpíadas, para os seus campeonatos, para isso e aquilo, e sair de lá com a medalha. Então é isso que tem que entrar. Mas para isso, essas pessoas primeiro, elas treinam, para depois quando elas estão diante dos desafios, elas colocam em prática aquilo. E nós estamos falando de você ser uma pessoa de iniciativa, que é aquela que não vai deixar o mal saquear, entrar aqui, ó, no meu território. Eu não vou deixar. Ele não vai roubar os meus resultados, a minha influência, a minha autoridade. Porque ele quer roubar minha autoridade. Isso é muito importante. Eu poderia falar muito sobre isso. Acabe intimidado pela mulher, se vendeu, como disse Elias, para fazer o que o Senhor reprova. Eli, intimidado pelos filhos, não corrigiu os filhos, trouxe desgraça para a vida dele, para a vida dos filhos, para a vida de Israel. Nós encontramos pais intimidados pelos filhos, que não têm autoridade, entrega a autoridade para os filhos, depois os filhos se arrebentam. Maridos que entregam a autoridade deles, como Acabe, totalmente, ou entrega para os filhos ou para a própria mulher e não ocupa a posição de cabeça. Mulheres que entregam a sua autoridade e não se posicionam como as ajudadoras, influenciadoras e construtoras que a Bíblia estabeleceu sobre a mulher. Pessoas, crentes, que são intimidados das mais diversas maneiras. Um problema intimida e ele entrega a autoridade dele. A culpa. O que aconteceu? Por que Davi teve aquela atitude tão passiva diante de Absalão? A culpa. Absalão ficou revoltado porque o irmão mais velho, meio-irmão, violentou a irmã dele, que era meia-irmã do irmão mais velho, porque tanto Absalão com a irmã Tamar eram filhos da mesma mãe, Amnon não. Ele ficou revoltado porque
Davi não corrigiu. E levantou uma rebelião contra o pai. Por que Davi não corrigiu? Porque quando ele pecou com Betseba, ele entregou a autoridade dele. Aquilo o intimidou através da culpa. O pecado intimida as pessoas. Faz com que elas entreguem a autoridade delas. E aí, por conta dessa culpa, elas não conseguem agir. E a gente precisa abrir esse leque e aprender sobre isso. Nós precisamos derrubar essas vendas. Você precisa se situar, saber onde você está, onde está o que acontece com você, para você agir. Porque se nós queremos mudanças, elas não acontecem com um estalar de dedos, mas com decisões. Em você ser uma pessoa de iniciativa. Vamos lembrar que todos nós temos um homem oculto. E que nós precisamos prestar atenção. Estava Judas lá, aparentemente era o melhor da turma, tanto que ele era o tesoureiro. Até que a Maria, irmã de Lázaro, pegou aquele perfume caro e derramou no Senhor. Ali, naquele momento, aquela atitude da Maria fez o homem oculto dele revelar, o ganancioso. Ah, por que não dá aos pobres? Mas desde quando que o pobre é a prioridade? Deus é a prioridade, Jesus é a prioridade. Tanto que o Senhor falou, os pobres vocês vão ter sempre com vocês, mas eu não. E a Bíblia diz que ele falou, por que não vem de dar aos pobres? Mas a Bíblia diz, ele disse isso porque ele queria o dinheiro, porque ele roubava as ofertas. Ali saiu o homem oculto. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres. Aliás, tem gente que fala muito de questões sociais que não estão nem aí. É só maneira de existir, né? Mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Ali saiu o homem oculto. E nós precisamos descobrir qual gatilho que aciona esse homem oculto. Saul, de repente as mulheres cantam uma música, botando Davi acima dele, saiu um homem oculto. A inveja foi ali, a Bíblia diz, foi ali que foi revelado. A inveja. E ele passou a ser possuído por demônios, a tirar lanças até contra o próprio filho. Ficou louco. Aquilo acionou, foi o gatilho, saiu. Quem ele realmente era, o que estava lá dentro. Se nós não temos mais, mas algum dia, cada um pode ter tido um Saul dentro de si, um Judas dentro de si. E assim, se nós formos nos aprofundando na palavra de Deus, nós vamos encontrando situações onde esse homem oculto, aquilo que está lá, que a gente quer ignorar e nunca para trabalhar, mas que uma hora alguma coisa acontece, que aciona o gatilho e ele aparece. Só que alguns ignoram e não param para trabalhar. Davi foi experimentado por anos exatamente para ser retirado de dentro dele esse Saul e ele não arrebentar lá na frente. Porque todo mundo, não só isso,
Davi mais tarde, quando estava no auge, decidiu desfrutar das glórias já do passado. E alguma coisa, quando ele se distraiu, tomou força e ele não prestou atenção. Porque não me venha dizer que é da noite para o dia, não. O próprio fato dele não ter ido à guerra, quando era tempo dos reis irem à guerra, porque vem cá, é tempo de eu lutar, de eu realizar algo, e eu passo por cima disso. Sendo que eu sei que eu deveria estar lá. Fico ocioso. É alguém que está à caça, e quem procura, acha. Achou a Betseba tomando banho. Como ele já estava distraído, já existia algo lá que ele não se atentou. As coisas não vêm da noite para o dia. Aquilo já vinha brotando, mas distraído, não se deu conta. E ele estava tão distraído que ele ignorou todos os sinais. Tudo. Ele sabia quem era a moça, a mulher, filha de quem era, de quem era filha, de quem era mulher, era casada, tinha acabado de passar o período da menstruação, isso significava que ela estava no período fértil. Ele sabia tudo. E principalmente que aquilo era contra as leis de Deus. Mas as pessoas vão dando lugar a esse homem oculto. Ele está lá. E ela sabe, mas não dá atenção, não discerne. Ela não presta atenção. Quem está entendendo o que eu estou falando? Sabe algo que está lá e você não presta atenção? Está acontecendo. Mas você está ignorando. Até que aciona o gatilho. Psh, e a pessoa passa por cima de tudo que ela sabe. Saiu o homem oculto. Tomou conta e arruinou por anos aquela atitude. Custou caro. Muitas vezes está lá. Você vê, mas quer ignorar e não está buscando discernimento. De que tem algo lá que precisa ser derrotado. E que o diabo vai usar exatamente cada um de uma maneira para depois te intimidar. Você vê que é tão forte isso sobre Saul, voltando para Saul, que ele era, na teoria, teoricamente, o maior guerreiro de Israel. E eles ficaram lá 40 dias, naquele tormento, 2 vezes por dia, aquele Golias afrontando, ameaçando. E eles fugiam e se escondiam. Por quê? Porque tem uma explicação. Quando ele foi rejeitado. E por que ele foi rejeitado? Porque ele era um rei populista, um rei que só vivia atrás do seu monumento e de agradar as pessoas. O povo intimidava ele. O agradar os outros era a grande intimidação dele, porque na necessidade de ser popular, ele passava por cima de tudo que ele sabia que era certo em Deus. Então ele já era intimidado por conta do quê? Daquela insegurança, o medo de ser rejeitado. E foi exatamente isso. Ele buscou tanto não ser rejeitado pelas pessoas que ele acabou sendo rejeitado por Deus. E a autoridade dele, assim, foi entregue de uma tal maneira que ele ficou naquele martírio e se escondia junto com todo mundo e não tinha coragem de enfrentar aquele Golias.
E depois nunca também suportou o fato do Davi ter enfrentado. Ele nunca foi em busca de uma recuperação, muito pelo contrário. Ele só piorou. Até porque, prestem bem atenção no que eu vou dizer. A Bíblia diz que o segundo estado é pior do que o primeiro. As piores pessoas do mundo não são aquelas que estão no mundo. São aquelas que um dia conheceram a verdade, abandonaram a verdade, e o mal voltou com mais 7, e ela foi para esse segundo estado, ela faz coisas que o pior ímpio não consegue fazer. Por isso que a Bíblia fala tanto que você precisa cuidar da sua vida espiritual, que ela é a parte mais importante da sua vida. Porque uma vez que você conheceu a verdade e a deixou, você pode nunca mais encontrar arrependimento de acordo com a palavra de Deus. Isso tudo tem respaldo. Eu tenho muitos cultos com todas essas referências por aí. Certas heranças dependem de uma iniciativa nossa. Vamos falar de Eliseu aqui. Vamos para essa parte. Nós vamos observar aqui como Eliseu agiu quando Elias lançou a capa sobre ele. Ele teve a iniciativa de romper, de fechar com dignidade aquele ciclo. Eu acabei de falar para você, de lembrar que Elias fugiu, foi para a caverna, aquela coisa toda, e Deus falou, volta pelo caminho, vai lá ungir Jeú, ungir Eliseu e tal. Ele lançou a capa sobre Eliseu. Quem tinha essa quantidade de bois e parelhas de bois e todo esse equipamento de arar, eram pessoas de uma posição alta, bem-sucedida, mostra que ele tinha, financeiramente, ele era bem. Então, ele tinha uma vida que, quando ele lançou a capa, lançou aquele espírito, ele teve uma iniciativa. Ninguém mandou ele fazer isso aqui. Ele entendeu o que Deus tinha com ele. E ele fechou aquele ciclo com dignidade. Mas fechou assim, ele zerou. Então a Bíblia diz que Elias partiu e encontrou Eliseu, filho de Safate, arando um campo. Havia 12 parelhas de bois no campo. E Eliseu arava a última parelha. Elias se aproximou de Eliseu, lançou sua capa sobre os ombros dele e continuou a caminhar. Eliseu deixou os bois ali, correu atrás de Elias e disse, primeiro deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai, em minha mãe, então eu seguirei. Elias respondeu, pode voltar, mas pense no que lhe fez. Eliseu voltou para a sua parelha de bois e os matou, usou a madeira do arado para fazer fogo e assar a carne. Distribuiu a carne para o povo da cidade e todos comeram. Então partiu com Elias como seu ajudante. Ninguém mandou ele fazer isso aqui. Ele entendeu que tinha findado esse tempo. Ele foi lá e zerou. Essa atitude que ele teve aqui é de uma pessoa que estava dizendo assim, acabou esse tempo aqui, para cá eu não volto. Isso é um grande problema de muita gente. Elas querem e viver outras coisas, elas querem uma grande mudança, elas querem coisas grandes de Deus, mas elas nunca fecham aquele ciclo. Elas não queimam o barco. Elas sempre deixam alguma coisinha, caso não dê certo eu volto. Então você está dividido. Eu comecei te mostrando. Divisão não não vai te levar longe, vai impedir você de construir essa grande vida. Observe que essa atitude é de quem não estava dividido, quem estava inteiro.
Você não pode estar aqui e com a cabeça não sei aonde. Você tem que ter essa capacidade de entender, se eu quero viver algo grande em Deus, eu preciso zerar um tempo da minha vida para começar com o pé aqui, aqui não. Eu quero o melhor de Deus, mas também quero esse aqui. Eu quero, eu estou aqui, mas caso, eu volto. Isso não vai funcionar. Não funciona. Todo mundo vai ter que tomar uma decisão. E ele tomou uma decisão mostrando aqui. Observe, tem um custo. O que eu falei? Iniciativa é uma coisa que você aprende exercitando e tem um custo. Você vai ver que havia uma possibilidade real de Eliseu não receber aquela capa, que era aquela unção. O Elias vinha de uma situação muito difícil. Estava ungindo Eliseu. Eliseu tinha que tomar uma decisão. Tomou sem ninguém mandar. Sem deixar passar nada. Aquele era o pior governo, provavelmente, de Acabe e Jezabel. Porque ali eles intimidavam, eles queriam medir força com o próprio Deus, eles queriam exterminar o culto ao Deus vivo, eles matavam os profetas, era terrível. E Eliseu foi sendo treinado, até que chegou o dia de que Elias sabia que tinha findado o tempo dele. E que Eliseu tinha chegado até ali, mas e agora? Tinha um teste final. E esse teste que ele passou aqui, e eu quero passar um pouco com você, porque aqui é muito importante. Em 2 Reis 2 diz assim, quando o Senhor levou Elias aos céus num redemoinho, aconteceu o seguinte, Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho, disse-lhe Elias, fique aqui. Falem comigo, fique aqui. Isso. Pois o Senhor me enviou a Betel. Olha o que Eliseu, porém, disse. Vamos juntos? Juro, pelo nome do Senhor, e por tua vida, que não te deixarei ir. Então, eu quero mostrar para você, aqui, que 3 vezes eu vou ler o Elias falando para Eliseu, fica aqui. Fica aqui. Você vai ver exatamente o que acontece na vida da gente. Nós somos muitas vezes testados e nós precisamos ter esse discernimento. Porque ele era submisso ao seu líder, mas ali ele tinha que ter o discernimento de agir e aparentemente ir contra, mas ao mesmo tempo ele estava se colocando debaixo daquela liderança. Porque aquilo era um teste. Porque se ele tivesse ficado aqui em Gilgal, sem ir para Betel, sem ir para Jericó, sem ir para o Jordão, ele nunca teria recebido a capa. Então ele disse, então foram a Betel, e em Betel os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram, você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu, sim, eu sei, mas não me fale nisso, quer dizer, não é hora, não é meu foco, eu não vou pensar nisso. Não vou falar disso. Quantas vezes nós vamos ouvir na nossa vida, não vá. Não precisa. Fica aí. Não é bem assim. Não vai fazer diferença. Betel significa casa de Deus. É o significado.
Betel representa aquele momento em que nós tomamos consciência da presença de Deus, da companhia divina. Vamos lembrar um exemplo no caminho de Emaús, aqueles 2 discípulos, que é impressionante você ver aqui, desanimados, apáticos. Eles estavam falando de Jesus, para quem? Para Jesus. Sem saber que era Jesus que falava de Jesus para eles. Eu tenho Deus, mas não tenho consciência de Deus. Eu digo que sou crente, mas eu não tenho consciência de Deus, de um relacionamento com Deus. Eu preciso estar na casa de Deus. Eu preciso me estabelecer em Deus e ter consciência de Deus na minha vida. Se eu estou falando de Deus, sem ter consciência de Deus, sem entender, quem entende isso que eu falo? E muitas vezes você vai ouvir que você não precisa disso. O próprio diabo vai dizer que você não precisa. Eles ficaram daquele jeito até que eles tiveram consciência. As fichas caíram, aí eles disseram, nosso coração não estava queimando? Meu coração estava queimando, eu estava diante de Jesus, meu coração queimando, dizendo, é Jesus, Jesus, morreu. Não tenho consciência nenhuma das coisas espirituais, do mundo espiritual. Eu vivo sem consciência de Deus, sem consciência das coisas espirituais, do mundo espiritual. Eu tenho consciência só desse mundo físico, eu não tenho consciência do mundo espiritual. Eu estou buscando a Deus. Tem consciência de Deus? Tem consciência do mundo espiritual? Consciência da companhia de Deus, da presença de Deus? Tem gente que não. Ele vive num mundo tão natural, tão fora. Mas ele está falando aqui, igual os discípulos. Os 2 de Emaús, no caminho de Emaús. Estão falando de Jesus para Jesus. E Jesus está falando com eles de Jesus. Era Jesus falando com eles sobre ele mesmo. O coração estava queimando. Era o Senhor, o Espírito Santo ali. Ó. Não tinha consciência das coisas espirituais. Tem gente que você está falando, ele não tem consciência das coisas espirituais. Ele ainda vive muito no mundo natural. Betel é o lugar do altar. Eu tenho que estar no altar do Senhor. Lembra que Elias, antes de invocar a Deus, teve que restaurar o altar. Sem restaurar o altar, o fogo não caiu, não cai. Eu entender que eu estou no altar do Senhor. Eu tenho que estar no altar. Mas nós vamos ouvir, pare, que é bobagem, que não precisa nada disso, que nós não precisamos ir a Betel. Fique aí. Mas Betel é fundamental. É estar na casa do Senhor, na presença do Senhor, no lugar, no ambiente de fé, é ter consciência de Deus e do mundo espiritual. Que muitos não têm. Fala de Deus, não tem consciência nenhuma. Até porque, se tivessem consciência, não tomariam a forma das circunstâncias tão facilmente como tomam. Porque se eu tenho a consciência de Deus, não vão ser as circunstâncias que vão dominar a minha vida. Então Elias lhe disse, fica aqui, de novo, fica aqui. Eliseu, pois... fica aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó.
Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Desceram então a Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Esses aqui estavam que estavam, né? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem nisso, eu não estou focado nisso, eu estou em outra coisa. O segundo lugar que nós precisamos passar é Jericó. E muitos param aqui, na jornada espiritual. É aqui, a maioria para aqui. Você sabe por quê? Quando Israel entrou, qual foi o maior desafio de Israel quando entrou na Terra Prometida? Para tomar posse da Terra Prometida, tinha que vencer primeiro o quê? Jericó. E Jericó tinha o quê? Muralhas. Que são fortalezas. Jericó é onde? Vamos juntos? Jericó. É onde? Decidimos enfrentar com Deus as fortalezas que humanamente parecem ser intransponíveis. E a Bíblia fala disso. 1 Coríntios 10, 4, 5. Usamos as armas poderosas de Deus. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Aquele padrão mental que precisa cair. Não se amoldem um padrão desse mundo, mas transformem pela renovação da mente. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo, nós prendemos, aprisionamos todo pensamento, sabe aquela maneira de pensar rebelde, contrária à palavra, e o ensinamos a obedecer a Deus. Eu não vou mais pensar assim, agora eu vou pensar de maneira que agrada a Deus, porque a minha vida é o resultado dos meus pensamentos. Eu não vou ter nada diferente daquilo que eu penso, por isso que se eu não renovo a minha mente, eu não vou a lugar nenhum. Na Amplificada diz: as armas da nossa guerra não são físicas, armas de carne e osso. Nossas armas são divinamente poderosas para a destruição de fortalezas. Estamos destruindo argumentos sofisticados. E esse mundo está cheio de argumentos sofisticados e opiniões, teses, suas pesquisas furadas. Estava vendo a quantidade, isso eles não anunciam, a quantidade de transgêneros se suicidando. Um monte. Se suicidando. Foram lá, tomaram hormônios, mudaram o sexo, se mutilaram, depois vão e se suicidam. Mas isso eles não anunciam. De jeito nenhum. Os conflitos, a angústia, o desespero. Eles não vão anunciar isso. Eles vão incentivar. E assim, se você levantar, você vai ver as loucuras que estão aí. Autoridades que incentivaram, que apoiaram, para as pessoas depois darem cabo à própria vida. Então, argumentos sofisticados e todo orgulho exaltado que se coloca contra o verdadeiro conhecimento de Deus. Estamos levando todo o pensamento rebelde cativo para obedecer a Cristo.
aquele pensamento, aquela forma de pensar rebelde, contrária a Deus, agora eu tomo a decisão, eu renovo a minha mente através da palavra e eu levo a obediência. Agora eu vou pensar, eu vou ter pensamentos obedientes. Tudo é uma questão de iniciativa. Tudo. A iniciativa é que vai fazer toda a diferença. Lidar com áreas de descontrole, áreas de pecado. Por isso que eu disse que é um Jericó onde as pessoas param. Muitas. Vícios, traumas, situações que te desgovernam, que intimidam. Como eu disse, a culpa é um grande fator de intimidação, situações de intimidação. Entender que não importa o tamanho da cadeia, essas muralhas caem quando nós tomamos a decisão, a iniciativa de enfrentá-las. Mas a tendência das pessoas é evitar Jericó. Até a religião, até no meio gospel já se diz isso. Não, você não precisa ir para Jericó. Você não precisa lidar com essa fortaleza. Você não precisa derrubar essa fortaleza para conquistar sua terra prometida. Não, você não precisa derrubar essa fortaleza. Você não precisa lidar com essa área. Não, Deus vai te entender. Você não precisa disso. Você precisa. Mas você vai ouvir, fica aqui. Não vá para Jericó, não. Só que na nossa jornada, para nós chegarmos a obter a nossa capa, a nossa porção dobrada, a nossa terra prometida, nós vamos ter que passar por Betel, por Jericó e pelo Jordão que eu vou ler agora. Nós temos que passar. Eu preciso ter consciência de Deus, eu tenho que ir para Betel. Eu preciso derrubar as muralhas, as fortalezas. E tudo é uma questão de iniciativa. Eu estou vendo que eu tenho um problema em tal área, eu tenho uma inclinação, eu sempre caio no mesmo buraco e eu nunca tomo a iniciativa de ir lá agir nessa área. Eu deixo me controlar a vida inteira. Queridos, uma vez eu encontrei um menino, aliás, a mãe sofrendo muito, porque ele estava na primeira série já há 4 anos. Era o 5º ano dele, ou seja, os amiguinhos dele faziam brincadeira com ele, porque os amiguinhos que estiveram com ele na primeira série estavam na 5ª. E ele estava na primeira. Por que ele não estava na 5ª? Porque ele reprovou. O Murilo fez a OAB 3 vezes. Por que ele teve que fazer a terceira? Porque não passou da primeira. Porque não passou a segunda vez. A terceira passou. Eu tenho alguém na família que fez 8 vezes. Por que fez 8 vezes? Porque não passou, só passou na 8ª. E eu já recebi pedido de oração de alguém que fez 14. Por que 14? Porque não passou. É simples assim. Sabe o que significa? Que Deus está sempre aberto a nos ajudar. Qual era a grande prova de quem saiu do Egito? O deserto. Por que eles ficaram 40 anos lá? Porque toda vez que eles tinham um problema, eles reagiam da mesma maneira. Não lidavam com aquilo. Não derrubaram aquelas fortalezas mentais. E foram sendo reprovados, e que morreram. Sem nunca
chegarem na terra prometida. Entrar tendo possibilidade. E aí o que acontece com uma pessoa que toda vez que ela passa pelo teste, ela reprova? Ela vai ficando doente naquela área. É onde vem aquelas pessoas que dizem, eu não sei, minha vida não vai, nada vai, é uma coisa, tem uma maldição, tem uma coisa, tem mesmo. Da repetição de testes e reprovações. E ela começa a ficar mal, a ficar doente. Porque aí ela acaba desistindo. Porque ela não quer derrubar aquela fortaleza. Ela para em Jericó, ela não quer derrubar a fortaleza. Porque ela não lida com o que ela precisa lidar. Tem algo que está impedindo ela de passar naquele teste. E ser aprovada, ir para a próxima série, viver outras coisas, novos desafios. Mas ela não lida. Quem está entendendo essa parte? Isso é muito importante. Ela não lida com aquilo. Então ela nunca derruba aquela fortaleza. Então ela nunca ultrapassa aquela barreira. Então ela nunca passa naquele teste e ela não vai para outro nível. Ela não lida com o pecado. Ela não lida com o homem oculto. Ela não lida com os traumas. Ela se acostuma a viver de uma maneira. E ela não busca essa renovação. Ela não quebra paradigmas, padrões estabelecidos, que muitas vezes ela botou aquilo como uma verdade absoluta e não é. Inclusive um padrão absoluto em relação à fé, em relação à religião. Eu não estou dizendo para você, eu comecei dizendo isso. Pessoas que tinham paradigmas. Padrões estabelecidos. Queriam colocar em mim e me levar a acreditar que eu tinha que aceitar aquela doença, aquele problema, e que inclusive era a vontade de Deus. E aí você abre. Muita coisa entrou, nós sofremos programação, uma programação mental que nossos pais passaram para nós, e situações que aconteceram na nossa vida, traumáticas, e situações que nos intimidaram, e aí vai, e a gente está lá, e a palavra vem, e eu estou sendo confrontada, mas eu não me submeto, eu não quero lidar com aquilo. E aí, de novo, eu falei, então, sabe, eu não sei, minha vida não vai, eu fiz o propósito, eu fiz a coisa, minha vida não foi, não entendo. Não tem como a sua vida não ir, isso é impossível. É impossível uma pessoa buscar a Deus, verdadeiramente a vida dela não andar. Não sofrer uma mudança, uma melhora dia após dia. Quando isso não acontece, tem uma trava. Pode saber que é Jericó. Eu não estou lidando, eu não quero passar por Jericó. Eu não quero derrubar essas fortalezas. Mas para eu tomar minha terra prometida, essas muralhas têm que cair. Para eu chegar, pegar minha capa, minha porção dobrada, eu vou ter que passar por Betel, depois vou ter que passar por Jericó, eu tenho que ter a consciência de Deus, do mundo espiritual. Eu tenho que passar por Jericó e derrubar essas fortalezas. Lidar com coisas situações que me levam a viver uma vida desgovernada, intimidada, descontrolada. Pecado, vício, eu não sei. Cada um tem que saber qual a sua área.
Talvez você até hoje nem buscou, ou se buscou saber qual sua inclinação ou inclinações, você não vigia. E acaba sendo dominado e levada. A tendência de muita gente é evitar Jericó, não lidar com Jericó, não derrubar as fortalezas. Mas se nós não lidarmos com as coisas que nós precisamos lidar, nós vamos estagnar. E não é porque Deus não quer nos abençoar. É porque eu não passo nunca do teste. Você não vai receber a herança se não passar por Jericó, que é lidar com situações difíceis que você não quer lidar. Eu não quero ouvir, eu não quero saber, eu não quero. Deus vai ter que fazer, Senhor, eu não quero saber. Ele não vai fazer se você não lidar com as coisas difíceis. Eu tenho que ter essa consciência. Se eu falar diferente para você, eu estou te enganando, eu não estou sendo justa. E tudo que eu mais quero na minha vida, de todo o meu coração, é que você testemunhe dia após dia mudanças. E Deus quer, mais do que qualquer outra pessoa, que a sua vida seja incrível. Até porque, depois, ainda Paulo fala isso, depois que ele entregou o filho dele, ele vai negar alguma coisa a mais para nós? Em seguida, Elias lhe diz, fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. E ele respondeu, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei só. Então partiram juntos. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. O Jordão é um lugar de profundidade. O lugar do sobrenatural. É o lugar da vida quebrantada. Da vida maleável. Daquela entrega absoluta. É onde nós nos curvamos totalmente diante de Deus. Sem nenhuma reserva. E então, estamos agora para receber a nossa capa. Porque eu vim passando. O Jordão se dividiu, são experiências que nós vivemos em Deus, que são como divisores de água na nossa vida. É aquele lugar de profundidade. Eles atravessaram o Jordão sobrenaturalmente. É quando nós chegamos naquele nível onde a única coisa que importa, a coisa mais importante da minha vida é Deus. Eu estou num lugar profundo em Deus. E agora eu vivo no sobrenatural, uma fé sobrenatural, e eu estou o tempo todo vivendo o sobrenatural. É onde a gente tem que chegar, sair de Betel e tem que chegar aqui no Jordão. Mas você vai ouvir muito, fica, não precisa ir. Elias estava testando Eliseu, e muitas vezes nós estamos sendo testados. E se você passa, especialmente Jericó, está no meio, observe. Você chega no Jordão, que é esse lugar profundo. Que daí para diante, a sua vida vai num fluir inacreditável. Aí ele ainda fez, olha aqui esse outro. Então Elias, mais esse teste. Então Elias tirou o manto, enrolou, e ele bateu nas águas, e as águas se dividiram, e os dois atravessaram em chão seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu, o que posso fazer em seu favor, antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu, faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Peço-te, como diz na Almeida, porção dobrada de teu espírito sobre mim. Disse Elias, seu pedido é difícil, mas se você me vir, quando eu for separado de você, terá o que pediu, do contrário não será atendido. Ou seja, do começo ao fim, ele saiu, tomou aquela decisão lá atrás, mas até o último instante, ele precisava o quê? O que ele ouviu aqui no final?
que ele precisava de foco. Porque Eliseu pediu algo muito ousado. Você vê que ele foi ousado. Alguém de iniciativa, que sempre foi. O que você quer? Eu quero realizar 2 vezes mais do que você realizou. E Eliseu realizou. 2 vezes mais. Agora você precisa estar no lugar certo, na hora certa, na posição de receber. Você precisa de foco. Porque aí está, e ainda preguei a semana passada, um versículo que diz em Eclesiastes, que você precisa estar na hora certa, no momento certo. E muitas vezes, as pessoas, muitos crentes, ou estão adiantados, ou estão atrasados, ou não estão na posição, não estão dando a prioridade a Deus. Deus não é a prioridade. Param em algum ponto. Muitas vezes não são ousados para pedir. Não tem iniciativa para começar algo novo. Não tem iniciativa para dizer, não, eu vou seguir quando alguém diz, fica aqui. Você não precisa disso. Não, eu preciso sim. Irmã Cléo, acho melhor a senhora não fazer aí. Deixa isso quieto. É uma fatalidade, foi vontade de Deus. Então, fica aqui. Deixa isso, não lida com isso. Não! O que você quer? Eu quero uma porção dobrada. Eu quero fazer o dobro do que você fez. O que você pediu. Vai exigir de você um foco, meu rapaz. Você tem que estar. Mas eu caminhei até aqui. Ele poderia ter dito. Ele não disse isso não. Ele entendia como as coisas de Deus funcionam. Eu tenho toda uma trajetória. E eu preciso estar na posição de receber aquilo que eu digo que eu quero. Eu estou num propósito como esse. Você está aqui, está em jejum, está na posição. Você está dando prioridade a Deus. Você está dando condições para Deus. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo puxado por cavalos de fogo e os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou, meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Olha que coisa interessante. Ele rasgou as vestes dele, depois pegou o manto de Elias, que tinha caído. Quando ele rasgou, quer dizer, agora não tem mais nada do velho Eliseu. Agora é o manto que estava sobre Elias. É algo que me dá poder. É um novo tempo. Não preciso mais dessas vestes. Nada. É um novo tempo. Ele disse, meu pai. O que ele tinha dito? Se você me vir. Então ele declarou. Ele declarou que ele viu. Porque ele ouviu. Se você me ver, sendo tomado, você receberá. Imediatamente ele declarou, meu pai, tu eras como os cavalos de guerra e cavaleiros de Israel. Depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, voltou para a margem do Jordão. Imediatamente ele colocou em ação a fé. Ó a ousadia, ó a iniciativa, ó o que ele fez. A mesma coisa que ele tinha visto. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou, onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Quando os discípulos dos profetas, vindos de de Jericó, viram isso, disseram, o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Então foram ao seu encontro e prostraram-se diante dele. O que trouxe promoção, honra, que fez com que aqueles discípulos de profeta se curvassem diante dele e reconhecessem a unção de Deus sobre ele? Exatamente quando ele foi até o fim, ele pegou aquilo que ele tanto perseguiu e ele fez uso daquilo. E aquilo ficou evidente, a fé em ação, de que Deus era com ele.
Observe que não foi ele por ele. Foi quando eles viram, Deus é com ele. Mas Deus não poderia, Deus não ia ter como Deus ser com ele, se ele não tivesse trilhado todo o caminho, desde quando eu li para você lá, quando ele saiu lá, até aqui. E aqui ele deu início ao ministério dele, agora ele, com aquela porção dobrada. Mas aqui tinha um homem que passou por todas as etapas, em águas profundas. E em águas profundas nós temos experiências profundas com Deus. E Eliseu teve. Deus manda uma palavra para você de um final. Olha esse final, olha o tamanho do poder. Este homem foi um estrondo nas mãos de Deus. Altamente honrado, a maior autoridade da nação espiritual. Fez 2 vezes mais o que Elias fez. Mas, observe desde o início, as decisões que ele nunca retrocedeu. E foi até o fim. E nada foi um impedimento na vida dele. Ele era um homem de iniciativa. E que agia a fé corajosamente e radicalmente. E foi altamente honrado por Deus. Terminou com a sua porção dobrada, com uma unção estrondosa e com gente se prostrando e reconhecendo a glória de Deus na vida dele. Coloquem-se de pé, por gentileza. Peguem o seu propósito. Em Apocalipse 2:2, o próprio Jesus disse para a igreja de Éfeso: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Ou seja, nós somos observados. O próprio Senhor Jesus lembrou isso. Eu gosto quando Moisés pede para o Senhor confirmar as obras das mãos. Nosso Deus, confirma sobre nós a obra das suas mãos. A obra das nossas mãos, desculpe. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Quer dizer, cada passo de fé, eu estou dando condições para Deus me honrar confirmando. Cada passo, porque tudo que nós fazemos em Deus, cada passo de fé em Deus não é tirado de nós. Feche os seus olhos. Liga o seu pensamento do céu. Iniciativa é o princípio básico, elementar da fé. Fé é agir à altura do que você acredita. E eu te dei um grande exemplo aqui. Eliseu. De alguém que agiu à altura daquilo que ele acreditava. E olha o final dele de honra. O Jordão também foi aberto com ele. Ele fez 2 vezes mais o que o seu mestre tinha feito. Ele terminou e tocou naquilo que ele tanto queria. Ele chegou lá. Mas ele foi até o fim. Ele não parou em nenhum lugar. Você entrou nesse propósito. Você está numa caminhada com Deus. Você já fechou o ciclo? Já encerrou com o tempo da sua vida? Você tem tido iniciativa? Em cada área que é necessário? Você tem sido ousado para pedir como ele foi? Você também tem dito não para situações que vêm e diz, não, você não precisa, fica aqui, não precisa ir, não precisa enfrentar, não precisa isso, não precisa aquilo. E você tem dito, não, eu vou. Eu vou. Eu vou. Iniciativa. Elas sempre vão produzir oportunidades e possibilidades na nossa vida.
Lembra dos 4 homens que levaram um paralítico, não tinha como entrar pela porta, abriram um buraco no telhado. Uau! Deus quer que você chegue no Jordão em águas profundas e vive experiências que serão como divisores de água na sua vida. Deus quer você rasgando essa roupa velha, dessa velha criatura, e vestindo esse manto de autoridade, de poder, e vivendo uma porção, uma unção que vai te levar para lugares que você nunca imaginou. Uma unção que vai te tornar uma autoridade poderosa para agir e viver coisas que você jamais imaginou. Mas para isso você precisa estar determinado, determinada, ter iniciativa para trilhar corajosamente, dar cada passo na direção de tomar posse da sua herança, da sua capa. Ele perseguiu essa unção, essa capa. Você está perseguindo o quê? Quais são as suas 3 situações? Que você está aí, você está perseguindo. Você diz que quer, você quer, mas você quer igual Eliseu, que está disposto a tudo? Ele estava disposto a tudo. Porque uma coisa é eu dizer que eu quero, outra coisa é eu agir à altura disso. Que foi o que Eliseu fez. Ele queria o quê? Ele queria a capa, aquela herança. O que você quer? Deus está mostrando para você. Isso aqui é a palavra de vitória para você. Mas você está pronto para agir à altura? Porque esse é o Espírito. Porque eu encontro muitas pessoas dizendo para mim que elas querem isso, elas querem aquilo. E eu digo, então vamos nos comprometer com Deus. Mas aquilo não dura. Não há uma aliança de verdade. Elas param em algum lugar, muitas vezes, exatamente em Jericó, nessas fortalezas que elas não querem derrubar. Converse com Deus agora. Está muito claro. Iniciativa. Iniciativa é o princípio básico da fé. E fé é agir à altura do que você acredita. Iniciativa, é o que está faltando em muita gente. Mas não é iniciativa só para começar. É como Eliseu, que foi até o fim. E foi agindo e nada o parou. Passou pelos testes. Iniciativa. Não entregue a sua autoridade a ninguém. Não deixa nada intimidar você. Fala com Deus e vamos reagir a isso agora. Senhor, passa do teu sangue sobre o teu povo. Queima cada um do alto da cabeça à planta dos pés. E mais uma vez eu oro, Senhor, repreendendo esse espírito da intimidação, da estagnação, da passividade, da inércia, dos medos, da incredulidade. Eu repreendo na vida de cada um agora em nome de Jesus. Tudo que trava essa pessoa, esse homem oculto que está aí e não é derrubado, eu repreendo agora tudo que está travando a vida dessa pessoa. Eu repreendo todas as travas, cegueira, em nome de Jesus agora. Essa falta de resiliência, de determinação,
Eu repreendo em nome de Jesus agora. Liberta, Senhor. Liberta essa pessoa dos traumas. Liberta desses vícios. Liberta desse pecado. Liberta dessa cegueira. Liberta dessa intimidação. Liberta desses bloqueios. Liberta, Senhor. Liberta, meu Pai. Liberta, meu Pai. Eu te peço agora. Vai libertando, vai renovando mentes, que essas fortalezas caiam, essas fortalezas mentais, fortalezas demoníacas, caiam por terra agora, em nome de Jesus. Essa maneira errada, demoníaca de pensar, esses paradigmas, esses padrões demoníacos que têm roubado essa vida, sejam quebrados agora, em nome de Jesus. Essas crenças demoníacas caiam por terra em nome de Jesus. Tudo que trava a mente, o coração dela, eu ordeno, saia em nome de Jesus. Travas religiosas, emocionais, saiam em nome de Jesus. Caiam agora em nome de Jesus. Essas fortalezas demoníacas, esse domínio maligno, essa indisciplina, essa falta de autocontrole, esse espírito passivo, inerte, acomodado, preguiçoso, indisciplinado, murmurador, queixoso, incrédulo, eu repreendo agora em nome de Jesus, esse espírito agressivo, irado, descontrolado, esses complexos, eu repreendo essa insegurança agora, esse espírito de inferioridade, esses medos, saiam em nome de Jesus. Espírito da inveja, da loucura, do desequilíbrio, que leva essa pessoa a viver uma vida desequilibrada, cega, dominada pelo mal, sai em nome de Jesus agora. Esse ódio, essa ira, essa inquietação, essa ansiedade, essa depressão, esses pensamentos demoníacos que dominam a mente dela, a mente dele, vamos, eu ordeno agora, eu desautorizo, saiam em nome de Jesus. Força demoníaca, essa força maligna que tem controle sobre a mente dessa pessoa e tem impedido ela de ir além, por conta dessas fortalezas, eu ordeno que elas sejam quebradas, destruídas, esses padrões demoníacos caiam por terra, em nome de Jesus agora. Tudo que você sabe que te escraviza, você vai lidar com isso agora em nome de Jesus. Lida com isso. Suas inclinações quais são? Quais os padrões que precisam ser quebrados? Paradigmas. Quais fortalezas? O que está aí que você não lida? Culpa, condenação, vícios, pecado, coisas escondidas. E você não quer lidar, traz à tona agora. Traz, você precisa lidar. O mal que você fez a alguém, você tem que trazer à tona. Tudo que você esconde tem poder sobre você. Você nunca vai vencer com sentimentos enterrados vivos. Você quer fingir, quer entrar num processo de amnésia, como se nunca tivesse estado lá, não tinha, nunca, isso nunca aconteceu. Mas você não consegue superar. Enquanto nós não lidamos com as coisas, nós não superamos. E se você não supera, aquilo te trava. E você não consegue ir além. Então a gente precisa lidar com aquilo. Você tem que trazer e dizer sim, eu fui abusado, eu fui abusada. Foram maus comigo, mas eu estou vivo. O Senhor me salvou. Eu posso recomeçar, eu posso seguir em frente.
Sim, eu fiz o mal, eu abusei de alguém, eu fiz mal a alguém, eu feri alguém terrivelmente, mas eu estou vivo, eu posso recomeçar, eu vou recomeçar. Eu fui isso, eu não sou mais isso. Eu estive lá, mas eu não estou mais, eu estou livre. Eu já menti, mas eu não sou mais esse mentiroso. Eu já enganei, mas não sou mais essa pessoa. Chega, vai. Não, eu não tenho por que me sentir complexado, complexada. Chega, o diabo não vai mais me convencer que eu não sou nada, que eu não posso, que eu não há possibilidades, que eu errei demais, que ninguém vai me querer, que eu sou um inútil. Não, eu não acredito nisso. Eu não acredito. Eu estou derrubando essas fortalezas e estou passando por Jericó e vou chegar no Jordão agora. Em nome de Jesus. E o mal não terá mais poder sobre a minha vida. Eu posso prosperar. Eu posso ter uma vida familiar abençoada. Eu posso ser uma pessoa bem-sucedida. E toda, seja a área que for, que você nunca conseguiu avançar, é hora de você se levantar e dizer: eu posso! E pela minha fé, eu já venci nessa área. Eu já superei. Eu já conquistei. A minha vida já é outra. Isso acabou na minha vida. Eu tomo posse dessa mudança agora. Eu estou me levantando corajosamente para viver num outro nível. Esses sentimentos não vão mais me dominar. Nada mais vai me dominar. Nem sentimentos demoníacos, essas crenças demoníacas, essas fortalezas eu derrubo. Eu não serei mais uma pessoa descontrolada, sem liderança. Eu serei liderado pelo Espírito Santo, liderada. Eu estou indo para pegar minha capa, minha porção dobrada. E para assumir um posto de honra. E todos vão ver como se curvaram diante de Eliseu. Está chegando o tempo de eu pegar a minha capa e ser promovido, honrado, e todos verão que Deus é comigo. Chegou a hora de você dizer: está chegando a hora de eu passar pelo Jordão, vou pegar minha capa, e todos verão, todos, que Deus é comigo. É hora de você dizer: Deus é comigo, e todos verão isso. Em nome de Jesus. Eu declaro mudanças na vida do teu povo, meu Pai. Eu declaro milagres, mudanças, transformações. Que nenhuma pessoa saia dessa reunião, desse trabalho, desse jejum, da mesma maneira, com a mesma visão, com a mesma mentalidade, no mesmo lugar. Que ela saia daqui com outro espírito, com uma outra visão, pronto para viver uma outra realidade. Eu profetizo todas essas definições, essas 3 situações definidas, a vida dela é definida, mudada, transformada, ela livre, em nome de Jesus, rasgando essas roupas velhas e se vestindo desse manto de unção e de poder, e pronta para experimentar a sua glória, e todos verão a vitória dela, como viram a de Eliseu. Eu concordo com as vitórias dela. Eu ligo aqui na terra para que sejam ligadas no céu. Eu desligo tudo que estava assombrando a vida dela aqui na terra, para que seja desligado no céu. Eu profetizo as vitórias dela, os milagres dela, as mudanças na vida dela. Um espírito renovado, uma mente renovada, corações trocados, uma força, um poder, um espírito de iniciativa para saltar muralhas, para enfrentamentos poderosos. Eu abençoo a vida de cada um. E como todos os dias eu tenho recebido testemunhos de definições, eu já tomo posse em nome de Jesus hoje. Situações já foram mudadas e definidas a partir do interior dela,
mentes mudadas, o interior transformado e aqui fora, externamente, situações sendo completamente modificadas para a glória do teu nome. Que a abundância de bênçãos, que a bênção do Senhor seja derramada sobre cada um e essa pessoa desfrute da sua glória. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém, amém.